canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, siga a gente também lá no Instagram. Cara, o Vasco tá jogando muito bem. Tá dando gosto de ver o time do Maurício Barbieri atuar. E eu vou trazer para vocês um show de notícias boas para vocês aqui, de números, dados estatísticos e um pouquinho de análise, tá? Pois bem, vamos começar com os números do Vasco na atual temporada. Eu vou trazer os números e vou fazer, obviamente, algumas ponderações. Considerando jogos oficiais, tá? Os dois jogos da Florida Tour tá fora desses números. A derrota por 3-0 pro River Plate e a vitória por 3-0 sobre o Inter de Miami não entram nessa conta aqui. Foram 10 jogos, 9 pelo estadual e 1 pela Copa do Brasil. 6 vitórias, sendo dessas 6, 3 consecutivas, Botafogo, Trem e Boa Vista. 2 empates, 2 derrotas. Derrotas essa, uma pro Fluminense, onde o Vasco foi muito melhor que o Fluminense no primeiro tempo, e no segundo tempo um jogo igual. E o Fluminense teve no primeiro tempo a seu favor o Fábio fechando o gol, no segundo tempo Germancano desequilibrando a partida. A outra partida foi, na minha opinião, a única partida ruim do Vasco dessa sequência de 10 jogos, que foi o jogo contra o Volta Redonda, que assustou. O Vasco perdeu por 2-1 e poderia ter terminado empatado se o Pedro Raul não perde o pênalti. Que, por sinal, se o Vasco empata aquele jogo, não seria um placar justo pelo que o Volta Redonda jogou. Então aquela derrota foi merecida. O Vasco tem até aqui 66,7% de aproveitamento, 21 gols marcados, uma média de 2,1 gols por jogo e 6 gols sofridos, uma média de 0,6, ou seja, a cada 2 jogos o Vasco toma mais ou menos um gol. E desses 10 jogos, em 6, o Vasco não foi vazado e não sofreu gols. E aqui vale um parênteses. Pô, Diego, o Vasco tá jogando estadual, pegou um time frágil na Copa do Brasil, acabou 4-0, mas o jogo era para ter acabado 10, 11, 12 pelo que o Vasco criou. Ontem também o Vasco poderia ter ganho de 6, 7, o Boa Vista. O ponto é que o Vasco, como uma equipe forte, hoje ele tem se provado que é um time competitivo sim. Quando ele pega equipes frágeis, ele amassa. E é obrigação de, quando você é bom e pega um adversário ruim, você tem que amassar. E o Vasco tem feito isso. E quando você pega adversários do seu nível ou melhor do que você, a gente pode dizer que até aqui foram os jogos do Botafogo e o jogo do Fluminense. O jogo contra o Fluminense foi um placar injusto e o jogo do Botafogo, até as expulsões, o Vasco era melhor, né? Mas não dá para fazer uma análise mais profunda, porque tu joga com um adversário com 2 a menos desde os 30 e poucos minutos do primeiro tempo, arrebenta a tua análise, tá? Mas, por exemplo, o jogo da estreia, o Vasco faz um primeiro tempo ótimo contra o River Plate na Florida Tour, sem uma porrada de titular, com um time muito mal fisicamente, primeiro jogo da temporada, e pegando um time que nos últimos 10 anos ganhou mais de 14 títulos, e ao lado de Flamengo e Palmeiras, são os 3 times mais relevantes do continente sul-americano nos últimos 10 anos. A gente pode colocar isso tranquilamente. Então teve muitos pontos positivos aquela partida contra o River, principalmente a primeira etapa. Então você vê uma diferença absurda para o ano passado e para os anos anteriores. Hoje você vê o Vasco se colocando como um time importante. Tem adversário frágil? Eu vou amassar. E o Vasco precisa melhorar o aproveitamento nas finalizações. Há muitos anos eu não vejo o Vasco criar tanta chance. Talvez o último time do Vasco que criava a quantidade de gol do jeito que está criando hoje é o time de 2011. Porque nem o time do Vasco de 2017, que a gente vai para a Libertadores com aquela arrancada do Zé Ricardo, não era um time que criava tanto não. Era um time mais reativo, muitas das vezes vendia cara às derrotas, ganhava de 1-0, 2-1. Meu primo até me mandou um áudio ontem falando sobre isso, sobre o gosto que tá dando de ver o time do Vasco jogar e comparando com o time de 2017. Hoje não, é um time que cria bastante. E a gente tem que fazer de novo algumas ponderações, porque é início de ano. A gente só vai ter uma opinião mais bem informada com o passar maior do tempo, beleza? Vamos a mais um número. E aqui vamos falar de gratas surpresas. Vou começar pelo Rodrigo,
porque é um jogador que para muitos era até desconhecido. Quem não acompanha a categoria de base não sabia nem quem era o Rodrigo. E até quem acompanha a categoria de base, o Rodrigo nunca foi um jogador badalado. Ele sempre foi titular, aquele primeiro volante cão de guarda, muitas das vezes fazendo meio campo para Marlon Gomes, para Andrei. Depois ele jogou com Barros, jogou também com... Eu acho que ele chegou a jogar com o Matheus, que até joga na seleção. Ele jogou com muitos volantes ao lado dele ali, o Caio Dantas, enfim. E é um jogador que estourou a idade. Ele já acabou, ele não tem mais idade de sub-20 e subiu, talvez para muitos tardiamente, mas talvez acho que foi positivo. Ele completou todo o processo dele. Eu vejo o Rodrigo hoje um jogador maduro, fisicamente. Você vê que ele tem biotipo, é um jogador que tem uma boa estrutura muscular, é um jogador muito sereno, tranquilo. Só vai aqui uma pequena observação e uma crítica construtiva. O Rodrigo teve duas pequenas desatenções que poderiam custar caro para ele com relação à sua reputação / imagem com a torcida. A torcida do Vasco é muito chata, ela pega com muita facilidade no pé de jogador. É ele que dá aquele passe errado pro Miranda e sai o gol antológico do Germancano. E ontem quase que o Vasco toma um gol no único erro do Rodrigo na partida. O Rodrigo fez um partidaço, foi o maior ladrão de bola do Vasco ontem. Ele desarmou 4 vezes e virando bola, fazendo feijão com arroz, facilitando a vida ali do Alex Teixeira e do Jair, que jogavam como meias, né? O Alex Teixeira no meia esquerda e o Jair mais um meia direita. E ontem o Rodrigo tem uma jogada, o jogo tava 4-1 já, o Vasco vem tocando bola, aí ele tem um jogador do Vasco para dar o passe, ele vai dar um passe de letra. E aí a direção é certa, a bola é certinho no jogador, mas foi fraco. Meio que a bola meio que prendeu, aí ele foi dar, o Boa Vista toma a bola, recupera, vai no fundo, cruza. É um jogo, se eu não me engano, foi até o Marquinho. Ele perde um gol incrível quase embaixo do gol. Então o Rodrigo poderia ter ficado marcado de novo por uma perda de bola boba e um gol do adversário. Então, um pequeno senão, o jogo tá tranquilo e tal, atenção máxima, porque é um simples descuido e às vezes vai tudo pelo beleléu, mas graças a Deus, ontem esse segundo gol não saiu. Alex Teixeira tá muito bem, e olha a evolução do Teixeira do ano passado para esse ano. 2022, 15 jogos, 2 gols marcados e uma assistência. O Teixeira acabou o ano tão mal que no jogo da vida do Vasco, que foi a Batalha de Itu, ele nem entrou. Entrou vários jogadores e ele nem do banco saiu. Para vocês verem aí como é que estava a moral dele com o Jorginho. Em 23, com uma pré-temporada e tal, que ele nem fez a pré-temporada toda, né? Até imaginei que se iria atrapalhar ainda mais uma possibilidade de volta por cima dele. Ele tem 8 jogos. Desses 8 jogos, 2 gols e 3 assistências. Em 8 jogos, ou seja, em metade do que ele jogou ano passado, ele já tem números melhor do que a passagem inteira dele ano passado. Ele tem 2 gols nesse ano, mesma quantidade de gols do ano passado, e tem 3 assistências. Ano passado ele tinha apenas uma, tá? E o Alex Teixeira, com essa assistência de ontem para o primeiro gol da partida, o gol do Pedro Raul, ele se isola com o maior garçom do Vasco na temporada. O Alex Teixeira tem 3 assistências em 2023. E vamos falar agora sobre Pedro Raul, que é um jogador que a galera tava pegando muito no pé pela quantidade de gols perdidos. O Pedro Raul ontem perdeu mais uns 2 golzinhos, mas marcou 2 gols. Ontem ele contou com um quesito sorte no segundo gol, ele chutou ali, a bola desviou numa jogada que você vê que ele tá fazendo a leitura o tempo todo, ele tá na área, tem um bate-cabeça ali, primeiro a bola viaja, quando vai ter o segundo, que é onde a zaga corta errado, ele continua observando de novo, ele aposta que vai dar, os caras vão bater cabeça aí. Ele dá um passo para trás, espera a galera bater cabeça. Quando a turma bate cabeça, ele domina e chuta. A bola desvia na zaga, quebra o goleiro, cai no gol. Ontem ele dá uma bela assistência pro gol do Alex Teixeira, segura a bola, faz o pivô e dá pro Teixeira. Ele poderia ter dado ontem uma outra assistência, acho que foi pro Peck, ele dominou, demorou, o Peck se apresentou e aí nessa demora dele, na hora que ele deu, o Peck ficou mais apertado, mas ele é um cara que gera jogo. Teve uma jogada que me chamou muita atenção, a bola vem, ele domina e abre um jogador na esquerda, eu acho que era o Paulo Vitor no segundo tempo, e ele dá uma fatiada de esquerda na bola linda, ele pum, já liga o Paulo Vitor passando no corredor
Então calma, galera, ele vai afinar que eu digo tecnicamente, não é fisicamente não, porque ele tá fininho. É jogo, é ritmo, jogador muito grandalhão, eles demoram um pouco mais a pegar no breu, digamos assim, mas olha os números do Pedro Raul e a gente vai fazer a comparação com o Germancano, que de novo cabe uma análise aqui. O Cano, nos seus 8 primeiros jogos com a camisa do Vasco, que é o que o Pedro Raul já tem, o Cano tinha 4 gols marcados e nenhuma assistência. O Pedro Raul, em 8 jogos, ele tem 6 gols marcados e 2 assistências. Os números do Pedro Raul são muito melhores, né? Ele tem 8 participações em gol, enquanto o Cano só tinha 4. Ele faz gol e dá assistência. Sendo que tem um detalhe que a gente tem que analisar, e de novo, um número frio, sem uma análise em contexto, ele é vazio. E aqui é um elogio ao Vasco. O time do Germancano de 2020, que é o time que ele estreia, era um cemitério de ideia, a bola quase não chegava. E o Pedro Raul recebe bola toda hora. Se ele tivesse mais afiado, esses 6 gols aqui poderiam ser 12, 10, tranquilamente, né? Mas enfim, então aqui vai um elogio ao Vasco, pela forma como o time evoluiu e cria muito pro seu atacante. E o Pedro Raul também não é essa tragédia como muitos estão falando, tá? Os números dele são muito bons. E de novo, esses erros vão ser ajustados com o passar do tempo. Então é isso, show de boas notícias para vocês, um pouco de análise aqui. Na parte da tarde a gente chega com a nossa segunda edição. E domingão tá chegando, meu parceiro, é dia de clássico e o negócio tá brabo. A água tá na bunda, Volta Redonda e Botafogo a 1 ponto da gente. Os dois pegam times pequenos. Se os dois vencerem os 2 jogos deles, o Vasco é obrigado a ganhar do Flamengo domingo e vencer o Bangu na última rodada, senão tá fora das finais do estadual. Mas isso é um papo já pro próximo vídeo. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento de quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!